Olá, família do canal Consciência Cósmica, bem-vindos novamente a o canal de todos vocês. Continuamos com esse assunto tão sensível para toda a sociedade, a todos aqueles que estão nos ouvindo. Agora, muito obrigada pelo apoio e pelo espaço na vida de vocês para ouvir esses assuntos tão relevantes a todos. Hoje, o nosso convidado é Xavier Pedro Gallego e Noemi Paimal, que esteve conosco ontem também, e também estamos com Antônio Bulhões do Brasil, que está fazendo parte dessa campanha de prevenção. Bem-vindos, então. Noemi, bem-vinda novamente a compartilhar sobre essa questão tão importante. Muito obrigada, Marta, Antônio. Pedro, é uma honra e uma questão que tem a ver com todos e hoje exploraremos muitas mais questões juntos. Bem-vindo novamente, Xavier. Olá, daqui da Espanha, boa noite. Daqui e para vocês, boa tarde. Estamos juntos aqui para compartilhar e fazer parte dessa discussão. Obrigada. E, bom, para quem não conhece o Xavier, Pedro Gallego é da Espanha, cofundador da Escola Espanhola Terra, mestre Reiki, já há mais de 30 anos. Ele se dedica a comunicar o sistema de cura natural, bem como cursos de anjos e crescimento interior. É uma alma consciente, autodidata e que atingiu a consciência do ser. Ele desenvolve cursos, workshops, com os quais nos leva a um encontro com nós mesmos. Obrigada, Xavier. E Noemi, é uma honra apresentar novamente a Noemi Paimal, é comunicadora e autora de vários livros, diretora do Instituto Internacional da Pedagogia 3000, da Rede Mundial da Escola das Sete Pétalas. Bem-vinda. Obrigada, Antônio. Bom, família, hoje vamos tratar essa questão de outras perspectivas, tendo como base o trabalho da Noemi e do Xavier. Eu quero começar essa discussão com um trabalho que o Pedro fez com os irmãos arturianos em 2014, que foi a trazida de uns cristais especiais intimamente ligados com a infância e a juventude neste momento e como eles nos ajudam a elevar a frequência, digamos, a compartilhar essa luz, a sabedoria e o poder que trazem, entram aqui no planeta e veremos com que eles se encontram. Chave. Então, passo a palavra para que você nos conte como é esse trabalho que começou em 2014, foi reforçado em 11 de março deste ano, em um trabalho feito na pirâmide de Teotihuacan, e como isso pode ser vinculado à questão da prevenção do suicídio. Boa noite para vocês, boa tarde. Bom, inicialmente eu gostaria de começar falando não apenas do suicídio em si, mas sim da origem, do porquê acontece isso. E para isso devemos ir mais para trás. Eu não vou falar do ponto de vista psicológico, médico, nem do educativo tradicional ortodoxo. Vamos falar de questões que antecedem a tudo isso. Ou seja, como acontece essa descida da consciência e aqui na Terra já corresponde a fazer um trabalho de sobrevivência. Existe um momento de queda da consciência. Para entender o que aconteceu no Polo Norte, a consciência caiu na Atlântida e houve uma queda de consciência geral na Terra. Nesse momento, as almas que descem para a Terra vieram, porém, impossibilitadas de conectar com as três dimensões. Eles chegam presos porque a malha crística ficou colapsada e foi inabilitada para o ser humano. O ser humano foi inabilitado de conectar com a consciência crística depois da queda da Atlântida. Mas essa é a origem.
E quando nós fomos para o Polo Norte, em setembro de 2014, recebemos a informação de que aqueles cristais vão permitir reconectar essa malha para poder abrir a porta para a entrada de almas com um DNA mais puro, diferente, para que possam voltar a reconectar com a energia e a consciência que existia anterior à queda. Ou seja, aos pouquinhos ir trazendo para essa matrix que existe, que temos, não é nada que temos que ser contra, nem nada, ou seja, transformar a matrix que existe. Quando falamos da matrix, é a matrix já criada, que nós mesmos criamos com as causas e os efeitos. E o que temos que fazer? Gerar causas para ter outros efeitos, ou seja, não estamos fazendo uma cura, e sim uma transcendência, ou seja, elevamos a frequência para um outro nível. É isso que estamos tentando fazer. Então, desde 2014, nós fomos para o Polo Norte, em uma ilha de formato de coração, a Ilha do Urso, e colocamos os 3 cristais. E com a geometria sagrada e um código, foi possível fazer com que as almas que fossem chegando tivessem a frequência suficiente para sustentar a encarnação e a própria missão de vida. Seria essa a introdução antes de passar a explicar do que e como foi feito esse trabalho. Além disso, esse trabalho foi feito de forma coletiva por nós. Porque se nós tivemos a permissão de fazer isso, é porque as almas anteriores cumpriram a própria missão e eles conseguiram fazer bem o propósito. É uma consequência de milhares de almas que, ao longo de milhares de anos, fizeram a própria parte do trabalho pelo plano. Então, nós fizemos esse trabalho, como qualquer um de nós. A Noemi vai tratar sobre a questão da pedagógica, que falta tanto atualmente, uma nova educação. Então, mais ou menos essa é a introdução de como nós fizemos esse trabalho. Obrigada. Noemi, em relação a isso, você pode falar sobre as características essenciais dessas almas que estão entrando nesse momento? Ontem você mencionou a hipersensibilidade para poder conectar e falar sobre essa questão também. Obrigada. Se tivermos um fio condutor, é exatamente esse. Pessoas altamente sensíveis. Eu tinha um professor, uma pessoa bem jovem, que ele dizia: eu vivia num mar de emoções, não conseguia sair. E essa hipersensibilidade, porque você vê que o mundo é muito cruel. E aí você mistura ira, impotência, é uma mistura emocional muito forte, também espiritual. Porque você vê o que estou fazendo aqui na Terra, nesse mundo cruel, quem é Deus, e a partir daí você traz outras questões. E vemos isso em crianças, bebês, criancinhas de 4 anos e jovens, é claro. Os jovens tentam entender tudo isso, e para fazer isso tem que ser muito forte. Então, antes de entrar no assunto, pelo menos eu vou falar 2 coisas. Ao longo desse programa não vamos falar de culpa. Esse é o paradigma antigo que nos faziam acreditar. Vamos falar de almas maduras, empáticas, amorosas, compassivas e, por favor, todos, até as pessoas que estão em plena depressão. Ninguém tem a culpa. E segundo, de qualquer forma, anteriormente, na origem, como o Xavier disse, vamos responder a 2 questões para todos os que estão nos assistindo. O que estou fazendo aqui na Terra? Segunda pergunta, e por que nesses tempos especiais? E respondendo essas 2 perguntas, vocês vão ver como vai ser bom essa transmissão. Obrigado. Eu posso continuar com o fio condutor a respeito da questão da culpa? Eu acho muito importante, porque
existem lugares emocionais que não nos levam a lugar nenhum. Por exemplo, a frustração, a culpa, o remorso, são três emoções que temos que transcender. Por quê? Porque não existem culpados. Quando alguém faz algo errado, entre aspas, é por causa da própria ignorância, não é por causa de maldade. Quando a pessoa tem sabedoria, não vai fazer aquilo. Então, a culpa é quando você julga algo como bom ou ruim e você coloca uma linha e a metade dos que fizeram mal são os culpados. Mas quando equilibramos na unidade, na trindade, não há culpados. Existem responsabilizados pelos atos. Se você faz algo errado, não tem culpa, tem aprendizado. Depois vem o remorso, ou seja, manter alguém culpado durante muitos anos por algo que fez, mas que talvez nem fez. E essa é uma questão que podemos levar para uma outra discussão. Mas quando falamos no aborto, sobre o aborto, alguns abortos são dármicos e outros são kármicos. Tem multidões de mulheres submetidas à culpa e a remorso. E, na medida em que vamos tomando consciência, percebemos que espiritualmente não existem culpados, existem conscientes e não conscientes. E os não conscientes vão aprendendo por tentativa e erro, mas o outro lado não se submete a um juízo por não fazer algo bem feito. Pelo contrário, eles têm a consciência. Eles vão aprendendo a consciência para que, quando tiverem a oportunidade novamente, não tenham essa culpa de novo. Mesma coisa com a frustração. A frustração é aquele momento em que eu percebo que talvez eu perdi o tempo, entre aspas, porque eu fui covarde, fui inseguro, falto fé. Eu penso, o que teria acontecido se eu tivesse feito algo diferente? E aquele e se, não é a deusa Isis, e se é a frustração. Você não consegue saber, porque já passou. E como você não sabe, agora não sabe se tivesse feito bem ou mal. Então, é melhor fazer algo do que depois se perguntar o que teria acontecido se eu tivesse feito. E isso gera frustração. Então, para não ter frustração, nem culpa, nem remorso, devemos elevar a consciência, se atrever a fazer as coisas, e é melhor errar do que se perguntar o que teria feito se tivesse acontecido. E isso influi muito em tudo o que acontece depois. Exatamente, Xavier. Bom, e essa pergunta que você colocou, o que estou fazendo aqui no planeta Terra, não é? Como podemos encontrar essas respostas? Todos já passamos por isso, né? O que estou fazendo aqui na Terra? E depois eu vou passar a palavra para o Xavier. Aí vem todo um processo da descida, da subida aqui na Terra, e isso tem um motivo. Não é à toa que vamos passar férias em algum lugar. Não, tudo está estruturado dentro de um plano que faz parte de um plano maior e um plano maior. Existe toda uma série de estrutura, de ajuda entre guias. Não estamos sozinhos. E aqui entra o conhecimento de toda a criação. E agora eu passo a palavra para o Xavier. Obrigado. Excelente explicação. Bom, o que eu falo nos meus cursos, quando comento sobre a flor de lis, é realmente quem sou eu, o que eu sou e o que eu estou fazendo aqui. São essas três perguntas, porque o que eu sou não é a mesma coisa de quem eu sou. Então, devemos saber diferenciar. Então, enquanto mais elaboradas forem as respostas, menor vai ser a consciência. Por exemplo, eu sou médico. Não, você não é médico, você exerce como médico ou como professor, mas você não é médico, você está exercendo um papel de médico
médico nessa encarnação. Então, o que eu sou? Eu sou luz. Eu sou luz. Quem sou eu? Uma alma dentro de um corpo físico. O que estou fazendo aqui? Ser consciente da luz que eu sou. É isso. Então, quando isso não se desenvolve, existe uma quebra, o que eu estou fazendo aqui não tem resposta. Se eu estou em algum lugar, nada dá certo, tudo vai em contra, porque não existe uma base de origem. Ninguém fala para você, olha, você sabe que você é belo, que você é bom, que você é verdadeiro, porque Deus é bondade, beleza e verdade. A luz que você leva dentro de si, você é bela. Por que você não irradia? Ninguém me ensinou a irradiar essa luz. Ninguém me ensinou o que eu sou, mas o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer. Então, qual é aquele quadrante do GPS, da Matrix que nos trouxe aqui com esse grande problema? O poder exterior, o meu valor é determinado ao quanto eu tenho, possessão, aparência e status. É isso que nos ensinaram a ser, o que temos que fazer. É um beco sem saída, porque a alma não atinge os objetivos com esses 4 aspectos. Então, quando você dá para um menino, menina, o GPS, a criança, aquelas coordenadas corretas, que são poder interior, honestidade, coerência, transparência e pureza de coração, você já pode calhar essa alma com a personalidade e pode se desenvolver através da vocação, paixão, missão de vida. Mas, é claro, quando não sabemos o que estamos fazendo aqui, assumimos uma profissão para sobreviver. E é uma profissão, mas não é uma vocação. E como não é uma vocação, acaba sendo inércia, acaba em tédio, inércia, todos os dias a mesma coisa, e aí produz o que já sabemos. Mas se cada alma, do começo, vibrasse em paixão pelo que faz e pelo que é, não estaríamos tendo esse problema agora. Você mencionou a pergunta, o que eu faço aqui? E esse fazer está vinculado aos dons e qualidades que cada alma traz. Ontem mencionamos algo muito importante, que era a reestruturação da educação. E Noé, como fundadora da Pedagogia 3000, quais ferramentas vocês dão para ter como opção na educação para tentar identificar esse fazer que cada alma traz? Bom, teremos que transformar o sistema educacional inteiro, por isso estamos aqui. E agora eu trago uma segunda pergunta. De maneira muito simples, bom, eu vou resolver uma questão na Terra, aí aos poucos, é como se fosse um véu que vai caindo. E é até perigoso para eles e para o resto. Então, vamos traçar um plano. Nós mesmos podemos irradiar essa luz, dissolver esse véu e recuperar a natureza original do ser humano, de Lemúria e antes ainda, muito antes ainda. Então, as crianças, quando lembram disso, e eu gostaria que tivesse uma matéria, cosmogênese, antropogênese, história da galáxia, porque quando você percebe que aquele véu e com uma série de paradigmas, mas quando você vai recuperando tudo aquilo, você já sabe o que fazer na Terra. Por isso, a segunda pergunta é, por que agora? Porque agora o plano é eliminar tudo aquilo, essa linha de tempo já vai embora, tchau. Desculpa, perdoa, eu te amo.
não vou depender mais disso. Bom, e essa é uma outra questão, mas agora com a questão de tirar a própria vida, estamos falando do ponto de vista do antigo paradigma, entre aspas. E viemos aqui neste momento, chegamos nesse momento porque essa frequência alta é necessária para sustentar. E vejam que as pessoas que sustentam sabem quem são, os jovens, e você que está assistindo agora, todos vocês sabem. Então, quando recuperamos essa frequência, percebemos, estou aqui, sou luz pura, preciso ajudar a subir essa frequência, precisam de mim, eles me amam. Então, os jovens, quando percebem, e fazemos, por isso fazemos aulas de autoestima, liderança transformacional, mas para voltar ao mesmo ponto. Nossa, é verdade, tinha que fazer aquele plano. É verdade, eu sou luz pura, tinha que estar aqui para sustentar. Eu não vou tirar a vida e eu não vou afetar a minha própria equipe. Tudo isso faz sentido. Aí você volta a estar em controle das próprias emoções, fecha as feridas e assim por diante. Eu já vi muitos casos de jovens que em muito pouco tempo transformam, saem de depressão, de drogas, uso de drogas. Vocês nem acreditariam. Eu vi uma mudança totalmente radical em poucas semanas e recuperaram a própria visão, felicidade e o senso de pertencimento de grupo. Por isso, esse programa é muito importante. Agora, voltando para a questão da educação. É muito simples. Exercício físico. Os jovens gostam de esportes extremos, tem essa questão da adrenalina. 3, arte. 4, matérias interessantes, trabalho em equipe, a parte ecológica para ancorar, a parte de fazer. As crianças querem fazer, porque eles têm uma missão. Então, eles vão pensar, o que eu vou fazer? Você fala para eles, vamos estudar. E isso para crianças de 12, 13 anos. Incluir algo para fazer no projeto, para desenvolver o lado pessoal e a paz interior. Então, aos poucos, sim, eu trabalho com professores, pais e mães, e chamamos isso de educação holística, e abrange esses 7 eixos. Por isso, a nossa escola é chamada das 7 pétalas. Obrigada, Noemi. Xavier, se você pudesse complementar sobre os essênios e como eles conectavam a infância com os dons de cada um. Era exatamente o que eu ia falar. A Noemi essênia, com duas palavras, disse o que eu ia exatamente trazer aqui. Bom, primeiro, os essênios tinham um senso de comunidade que nós não temos. Ou seja, comunidade total. Comunidade não é viver juntos, muitas pessoas ao mesmo tempo, não. Comunidade é sermos complementares a todos. Ou seja, como se eu tivesse 1000 peças de um quebra-cabeça e cada um tem uma maneira de se complementar. Não são cópias exatas, não são vazios internamente. Então, como era aquilo? Eles diziam que as crianças tinham até os 7 anos para descobrir aqueles dons e trazer isso para a comunidade. Então, eles não separavam as crianças por idade nas escolas, e sim por dons. Por exemplo, aqueles que escreviam, por um lado, os que pintavam, porque os mais velhos ensinavam os mais novos a aperfeiçoar a própria arte. Não eram grupos por idade, e sim de acordo com o desenvolvimento do próprio dom das crianças. E tinha tinha grupos que até os 4 anos deixavam nas aulas com muitos elementos. E de um pequeno buraco na parede, eles observavam de longe para ver quais crianças iam para quais elementos, porque tem dons inatos. Alguns iam brincar com a bola, outros iam pintar, e assim eles iam orientando para explorar esses dons antes dos 7 anos. Se você consegue descobrir o dom de uma criança antes dos 7 anos, essa criança nunca vai ter depressão, porque vai ter um senso, um sentido, vai trazer um sentido para a vida.
Então, até os 14 anos, desenvolviam esses dons. Aos 21, eles desenvolviam esse senso de prestar à comunidade. E até os 21, eles já sabiam o que fazer e da própria missão de vida. Então, aquela criança e adolescentes, até os 21, que são 3 vezes 7, nunca desenvolveria depressão e conhecia o sentido da própria vida. E eles viviam até os 130 anos com as próprias faculdades. Eles desgastavam o corpo físico muito lentamente, porque os sentimentos e as ações estavam unificadas, não existia uma luta interior. Porque lembrem as palavras de Jesus, que era essênio, a paz será sempre convosco. Essa é a chave. Se a paz está convosco, você vai multiplicar os anos na Terra, porque o corpo físico se desgasta lentamente. Então, na época de Moisés, eles viviam em média 130 anos, igualmente Jesus. Moisés viveu 130 anos com a própria força física, sem medicamentos nem fármacos. Na Idade Média, eram 25 a 40 anos, ou seja, há 3.000 anos viviam mais do que agora, não por causa da ciência, e sim pela consciência. A consciência é a que determina a longevidade e não a ciência. Portanto, se a ciência não for acompanhada pela consciência, temos um problema. Idosos na base de comprimidos, doentes, porque desgastaram o corpo e eles estão sustentando esse corpo com comprimidos. A consciência que sustenta o corpo físico é aquela que compõe a alma. Quando a alma e o corpo físico estão unidos e quando a criança interior não está calada. Por sermos adultos, acontece também que a criança interior tem a virtude da inocência. E quando perdemos a inocência, já estamos mortos, embora estejamos respirando. E a inocência é a capacidade de se surpreender pela vida a cada segundo, independente da sua idade. Quando você entra em inércia e em tédio, você perde essa inocência, você acaba não escutando essa criança interior e você está sobrevivendo, você não está em vida. Antônio, se você tiver algum comentário, pergunta, eu gostaria de perguntar para a Noemi. Você comentou dessa transformação do sistema educativo. Tem muita coisa para ser transformada. Você mencionou de trazer matérias interessantes para os jovens, incluir matérias. Você acha que essa é a chave para começar com essa transformação do sistema? Não é o primeiro passo. Tem muita coisa para fazer. Pedir uma transformação completa. Isso vai demorar 50 anos. Já temos aqui na cabeça, está estruturado, mas temos que fazer o passo a passo. Primeiro, a parte emocional do professor, dos pais, a paz e a tranquilidade, parar de gritar com as crianças, não pressionar as crianças, não gerar ansiedade, estresse, provas, estar feliz. Primeiro, tem que cuidar do lado emocional, mas vai demorar 30, 40, 50 anos, mas haverá muitas matérias que vão trazer a verdade, porque se eu for viver até 140 anos, eu vou ver isso. E, por sinal, não sei se vocês sabem das boas notícias, fizemos estatísticas com vários talentos, 12, e houve crianças com pontuação de 90, 99, 100, e percebemos que são multi-habilidades e dons. E muitos deles têm supra-atenção seletiva e multidimensional, eu diria. Então, isso surpreende muito os pais e os professores. Eles querem fazer tudo em 3 meses. Eles são bons em tudo, mas não concentram em nada. E eles são assim, porque eles são futuros líderes multifuncionais que vão reconstruir uma nova sociedade, uma nova humanidade, que vai reformular todos os eixos da
sociedade, a saúde, tecnologia, ecologia, sistema político, econômico, tudo. Então, imaginem, eles já vêm com uma preparação imensa em nível espiritual, mas também em nível físico. Eles têm muitas ferramentas nas próprias mãos. E, às vezes, o que tem dons de sobra. E até existe um estudo que diz que a média de coeficiente intelectual aumentou em muitas dessas crianças. Nós não fizemos ainda os nossos próprios estudos, porque não queremos entrar nessa concorrência de quem tem mais ou menos, mas existe uma tendência em nível intelectual, em nível emocional ainda mais, e já calculamos esse. Então, imaginem, tem crianças aqui, os professores aqui e a sociedade aqui. Então, todos devemos estar confortáveis, sem julgamento. Por isso chama 3 mil, 4 mil, 5 mil, passando ou fazendo uma transição tranquila e trazer essa tranquilidade a todo o sistema educacional. Não vamos reclamar o que foi errado na história, mas vamos trazer esses novos paradigmas e habilidades, entendendo que são uma prioridade no sistema educacional. Então, a prova disso, dessa crise no sistema educacional atual, é esse aumento do suicídio. Então, estamos prevendo uma transformação desse sistema para melhorar a questão da depressão e voltamos para o bem-estar das crianças e jovens. Isso é o primeiro. Obrigado. Gostaria de adicionar mais alguma coisa, Xavier? Bom, isso é ótimo, porque podemos fazer uma triangulação entre as crianças, os professores e os pais, porque se cada um avançar pelo próprio lado, não vai chegar ou fazer nenhuma transformação. Os pais devem saber que as crianças precisam ser acompanhadas, precisam de acompanhamento, e os professores também devem fazer esse acompanhamento com os próprios alunos, devem ser empáticos para conhecer o que eles têm no interior, não apenas trazer ou fazer um teste para ver se o aluno decorou o que estava na lousa, entender quem é esse aluno, entender que é uma alma e saber o que está trazendo essa alma. É um professor que faz esse acompanhamento. E os pais devem fazer esse acompanhamento para os professores, com os professores. Tem a ver com o que a Noemi estava falando. Mais alguma coisa, Antônio? Eu gostaria de incluir a questão da manipulação nas crianças. Nós sabemos que algumas crianças são manipuladoras quando querem algo dos pais, dos professores. Como abordar essa questão para Noemi e Xavier? É bem sensível, certo? Bom, eu posso responder. Porque é algo adquirido, porque já viu um adulto que manipula, faz isso, você vai ganhar uma bala, um doce, isso é adquirido. Lembrem que eles, em geral, são extremamente não inteligentes, brilhantes, eles observam tudo. Com 2 aninhos já observam absolutamente tudo. Eles têm uma percepção ampliada em todo nível, em nível físico, os sentidos são mais ampliados, em nível psíquico e espiritual também. Então, imaginem, para eles é fácil manipular. Então, por isso que a conexão do adulto é importante, a conexão do adulto é importante porque ele acompanha, nunca se preocupar tanto com a criança e sim por aquela pessoa que acompanha, seja a mãe, pai, professor, avó. Sim, sobre a questão da manipulação, podemos colocar o exemplo da mentira. Não é bom dizer mentiras, mas imaginem que, como disse a Noemi, o pai fala para a criança, não pode mentir, devemos ser honestos. E meia hora depois, alguém liga na casa e o pai fala que eu não estou para ninguém. Ou seja, aquele pai está mentindo, acabou de falar que dizer mentiras é errado, você está
pedindo para eu mentir quando você está em casa, assim. Então a criança pensa, bom, se o pai fala isso, então não tem nada de errado. E aí acaba tendo o hábito de mentir, porque viu esse hábito no próprio pai. Mas transformando esse hábito logo cedo, a criança não vai ter nenhuma referência no próprio ambiente, vai ser uma criança honesta, porque o pai ensinou honestidade. Obrigada, Antônio. Bom, e falando um pouco sobre a espiritualidade nos jovens, sabemos que para que eles mantenham esse contato com o próprio ser, as formas que nós usávamos antigamente não funcionam mais. O que podemos mencionar aqui para que eles não percam esse contato com o próprio ser, com as novas opções do aqui e agora? Noemi? Não é complicado. Com as crianças atualmente, devemos fazer menos. Se estivermos tranquilos, com paz interior e com a capacidade de escuta, é suficiente. Tem um pedagogo japonês, Dr. Shida, diz que se você ama seu filho, seu aluno, você já está educando ele. Atualmente existem muitas metodologias pedagógicas, mas o mais importante é a impecabilidade pessoal. As crianças vão te seguir, vão apoiar. É incrível a relação que podemos criar agora. É muito mais simples do que nós achamos. Bom, você precisa estar apaixonado pela vida. Se você ama a vida e você existe em paixão e consciência de ser, você irradia isso para os outros. Ou seja, um professor que ama o próprio trabalho, ama o que faz e que conhece a própria missão, vai transmitir para as crianças essa alegria e esse objetivo de ir para a escola já na expectativa de descobrir algo novo. Como eu vou me descobrir a mim mesmo? Mas, se o professor já não está em vocação, em paixão, um professor que está sobrevivendo com um salário e que ainda por cima não gosta do que faz, não vai poder apaixonar ninguém, nem vai poder criar empatia com os alunos. Então, precisamos de professores vivos que amam a vida, apaixonados pelo que fazem e pela própria vocação. Essa seria a base das novas escolas, né? E desfrutar. E é uma dica aqui, se você está desfrutando, você faz muito bem. Se não, você precisa transformar isso rapidamente. E as crianças, claro, vão voar, porque eles já têm a frequência, eles só esperam aquilo. Então, é ao contrário, não se preocupar tanto com as crianças, claro, ainda temos muito pela frente, mas a mudança começa por nós mesmos e estamos em plena transformação. Estamos prestes a iniciar esse novo ciclo da humanidade. Não podemos perder a perspectiva. E o futuro é muito luminoso. Precisamos comprar óculos de sol, porque o futuro é brilhante. Você vê toda essa perspectiva e vai ver, a partir dessa perspectiva, você vai ver que tudo dá certo com alta frequência. O que eu mencionei da alegria de viver de Yogananda, que falava sobre essa alegria da vida, vivendo intensamente, entendendo por que estamos aqui, mas a partir da própria luz interior. Todos somos luz. E, se somos luz, nós precisamos buscar essa luz. Devemos recuperar a ideia de que somos luz. Não tenho luz, eu sou luz, eu tenho um corpo físico. O que eu tenho eu vou perder, mas não o que eu sou.
Então, eu sou luz e sou a alma. E algo dessa alma deve irradiar para trazer o que eu vim trazer. E as crianças que vêm com uma alta consciência e que têm um DNA completamente preparado, vêm para isso, mas precisamos receber e acompanhar essas vidas, porque senão saem do caminho. Mais alguma coisa, Antônio? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Imaginem que um pai, uma mãe está nos assistindo agora e sente que o filho, a filha tem depressão, não está muito bem. O que devem fazer primeiro antes de buscar a medicina tradicional? Vocês pensam qual seria esse primeiro passo? Bom, eu já vi vários casos. Tinha uma escola no Chile. A criança tinha 11 anos e a mãe disse para mim: eu estou perdendo meu filho. A cada dia ele está com mais depressão. Isso não é brincadeira. Não pode ser assim: vai passar, é adolescência, eu estou muito ocupado. É bobagem. Não, nada disso. Vocês sabem o que a mãe fez? E agora resolveu e é maravilhoso. Você precisa ver se tem que mudar de escola, terapeuta, não fármacos, terapia holística, alguém com clarividência que possa dizer: eu conheço uma creche, vocês não vão acreditar, que a diretora tem um filho jovem, clarividente e telepático. Quando tem problemas com as crianças, chama o filho e pede para fazer uma análise, ele chega, conversa com as crianças, conversam mentalmente, então devemos atender, mas de maneira alternativa e ver quanto tempo você dedica a essa criança. Às vezes é importante uma mudança, trocar a escola. É importante ir com a criança, visitar aquela escola, entrar com a criança, perguntar como você se sente aqui. Eu gostei ou não gostei. Ou alguns optam por educação em casa ou viajar, conhecido como travel schooling. Então, tem que ser atendido, sim, por favor, de maneira alternativa, porque os médicos vão medicar e acaba ou termina se desconectando, acaba ficando desse jeito, completamente desconectado. E pode entrar, está aberto a entrar uma entidade negra, e é uma opinião. É uma boa pergunta. Bom, a questão da depressão é um vazio de algo. O objetivo não coincide com o lugar onde você está. Existe um vazio de amor, de trauma da infância. Precisaríamos entender qual é a origem dessa depressão. No meu caso, tem um exemplo de um caso de depressão. Uma pessoa que está vivendo uma experiência pode ser muito útil para entender outra. Eu gaguejava, por exemplo, quando era criança, gaguejava muito, e agora eu posso ajudar essas pessoas que fazem, que têm essa característica. Sei a impotência, sei sobre a vergonha de falar em público, e eu posso ajudar essas pessoas. Há pouco, uma mãe ligou para mim e perguntou se eu podia ver essa criança que gaguejava. Eu disse: eu não sou terapeuta neste momento, mas marcamos um dia. Eu disse: eu sei como você está se sentindo, mas pense que você mesmo pode resolver isso tranquilamente. Você tem que se sentir seguro. E passei
4 pontos simples de guia. E depois a mãe me disse que ele melhorou muito. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar dessa criança e foi possível transformar. Muitas vezes você encontra com alguém que passou por algo e esse reflexo pode ajudar por causa dessa sabedoria, porque você sabe como a pessoa está se sentindo porque já passou por isso. É importante entender esses espelhos. Mostrar, eu estou falando, não gaguejo mais, está vendo? E explicar, bom, eu tive que fazer ou resolver essa questão por mim mesmo. Eu não tive nenhuma ajuda exterior, mas você tem o apoio do seu pai, da mãe, ou eu mesmo. Você pode ligar para mim quando você quiser, porque eu, de não falar, agora eu falo até pelos cotovelos, como falamos aqui na Espanha. Eu disse, mas qual a vantagem de não poder falar? Que eu lia muito e agora eu tenho 6 livros publicados. Se eu falasse muito, eu não teria lido tanto e não poderia ter escrito 6 livros. Eu mostrei que tudo tem uma vantagem quando você sabe viver de maneira consciente. Obrigada, Xavier e Noé, pelas respostas. Noé, e no final da sua intervenção, você mencionou algo que eu não quero deixar passar, porque incide muito nesse tipo de circunstâncias. É como se você abrisse as portas para uma entidade negativa. Muitos jovens que tentaram tirar a própria vida manifestam sentir esse tipo de ataques, por assim dizer, mentalmente e já falecidos através da mediunidade expressam que, bom, eu fiz isso porque escutava vozes na minha cabeça. Então, o que podemos fazer diante disso? Muitas vezes são questões que ninguém menciona porque não queremos nem saber, nem entrar nessas questões, mas é importante falar sobre essas situações e mencionar alternativas e soluções. Então, eu abro aqui para respostas e depois quero ouvir a versão de Xavier também. Quer começar? Pode começar, Noemi. Bom, muitos jovens me dizem, eu escuto uma voz. Eu pensei que estava ouvindo vozes justamente o ano passado. Uma pessoa tentou, a irmã de uma senhora tentou tirar a vida no próprio workshop que eu estava fazendo. Era uma voz que dizia para ela, passou por baixo do trem, a própria voz constantemente estava incomodando ela. É terrível. E à noite, essa voz veio para mim, a outra amiga viu, e era realmente horrível. É uma voz que manda em você, você não vale nada, melhor vai embora, você está incomodando todo mundo. E é simplesmente uma entidade que está aí incomodando e pode até entrar em você. E a senhora disse para a médica com clarividência, e veja, temos que tirar uma entidade. Isso é conhecido como exorcismo e cada país tem a própria forma de fazer. Mas existe sim, é o que eu posso mencionar. Eu pensei que essa questão já tivesse parado, mas ainda existem muitos ataques, são conhecidos como ataques psíquicos. Sim, os ataques psíquicos vêm por entidades do baixo astral. E por que acontece? Se nós fôssemos conscientes de que após desencarnar continuamos com vida, eu mencionei essa questão antes, porque é uma vida só em muitos corpos diferentes. Quando a alma sai do corpo, vai embora. Mas imagine que uma pessoa não
pense que continua viva e, de repente, desencarna muito rápido, continua estando viva, porque a pessoa acha que após a morte não tem nada, ela não percebe que não tem mais corpo físico. Acaba deambulando por aí, porque não é consciente de que já não tem esse corpo. O desencarnar aconteceu tão rápido que nem percebeu. E como a pessoa não acredita na vida após a morte, ela acha que continua estando viva. E muitas pessoas continuam presas nessa dimensão por causa disso. Quando percebemos que isso aqui são vestes, é uma roupa apenas, às vezes são entidades que não são negativas, estão buscando a luz, tentando entender o que está acontecendo com elas, mas por essa falta de consciência de que a morte não é o fim e que a morte simplesmente é deixar o corpo físico e continuar com o corpo álmico. Então, no momento em que todos elevarmos a consciência, isso vai parar de acontecer, não poderá acontecer. Obrigada, Xavier. Bom, tem uma questão em nível de árvore familiar, constelações familiares. Heringer fala a respeito dessa questão e trata um ponto que eu gostaria de abrir nesse momento, que é o silêncio. Os secretos familiares. Calar esses casos, segundo ele, geram repetições em gerações futuras. Então, o que podemos fazer sobre isso, sobre a questão de calar o que acontece dentro das famílias, sabendo que, digamos, existe a possibilidade de se repetir em gerações futuras? Bom, o silêncio é poder ou falta de poder. Pode ser falta de poder, dependendo do uso. É como uma faca. Você pode cortar pão ou matar uma pessoa. O silêncio, trabalhado a partir da sabedoria, é poder. Mas o silêncio não é ocultar algo. Quando você oculta algo, é medo. Existe uma virtude essênia que diz que não é possível na comunidade essênia, não existem segredos. Apenas existe o valor, não o valor de algo, mas do que vai fazer em cada momento. Se você cometeu um erro e tem que dizer para alguém, você pode falar. Se isso vai ter como consequência parar de falar com a pessoa, você precisa falar de qualquer forma, porque omitir isso vai trazer efeitos inconscientes que vão se replicar na árvore familiar. E é isso que acontece. As gerações vão passando, vão acontecendo as mesmas coisas com o mesmo efeito, até alguém resolver aquilo. Então, o silêncio é poder, mas quando você precisa falar algo para alguém, seja o que for, você precisa falar, porque omitir isso pode afetar gerações de cargas, então vai adoecendo aquela árvore familiar. Obrigada. Noé, mais alguma coisa? Não. O silêncio chama essa energia que vai se repetir. Exato, essa reflexão nos traz essa questão do silêncio. Também a transparência tem que ser sem tabu. Algumas crianças acontece que, por exemplo, a avó morre, sai do corpo, troca esse corpo e explica o processo de reencarnação. E a criança sabe já daquilo, ou vai até corrigir. Então, tudo é transparente, com honestidade. Obrigada. Bom, família, se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar aqui. A Amanda Rivas diz: como convencer os docentes de não consumir antidepressivos quando não querem fazer psicoterapia
ou alguma solução alternativa? Aos professores, né? Tudo o que mencionamos antes, recuperar o próprio propósito de vida, a própria alegria. É isso, recuperar a alegria. Ou falar para ele tirar férias, ir para a Indonésia, alguma coisa do tipo. E tirar férias. Porque na Espanha, pelo que eu sei, eles têm pausa ou eles tiram um tempo, licença médica por depressão, porque eles passam o dia inteiro com as crianças e energeticamente pode ser assim. Eles precisam voltar para o próprio ponto de equilíbrio, ponto zero, e decidir ou entender se ser professor é realmente aquilo que gosta de fazer e vibra com aquilo. Precisamos de professores entregues à missão. Não estamos falando de bons ou ruins. Estamos falando de seres com paixão. Quando você vai para um hospital, você vê um médico por vocação e não por profissão, você percebe na atitude. Não estamos falando de melhores ou piores médicos. A atitude de um médico de vocação não vai olhar para o relógio e ver que ele vai embora. Se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer. E um profissional apenas vai ver o relógio para ir embora. Mas o que queremos ver aqui são vocações, é vocação, paixão de vida, paixão pelo que você faz. Não estamos falando da qualidade do seu trabalho, mas sim da paixão que você está colocando naquilo que você faz. Antônio, você tem mais alguma outra dúvida? Sim. Eu gostaria de falar sobre a questão da orientação sexual entre os jovens, porque nós sabemos que na nossa sociedade isso gera muita dor entre os jovens e nos pais também. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que podem mencionar sobre a questão da orientação sexual como os pais. O que eu posso falar para os meus filhos em relação a essa questão? Noemi, vai você? Não, pode ir. Aqui temos que ir um pouco mais atrás. A sexualidade foi tido como pecado e, para mim, a sexualidade seria recuperar a identidade do ser humano. Você vai ver no Egito, por exemplo, nas paredes dos templos, o faraó, eles focavam a chave da vida na respiração e no sexo. Você se eleva com a sexualidade através da respiração consciente, mas uma sexualidade que não é animal, mas sim humana. Ou seja, vamos humanizar a sexualidade para que seja elevada não a degradação, possessão, mas sim a complementaridade do ser. Para que a sexualidade seja completa, temos que ativar uma virtude essênia, que é a individualidade. Entendendo essa palavra não como alguém isolado, mas sim como um ser completo. Ou seja, eu sou um indivíduo completo, não sou metade de nada, não passo a vida buscando aquela pessoa que vai me preencher, mas como eu sou completo e não preciso de mais nada, eu quero uma complementaridade com alguém onde não existe possuir nem possessão. Estamos completos e nos complementamos. Essa sexualidade é uma sexualidade que eleva o ser humano porque ativa a glândula pineal, pituitária, todas as glândulas endócrinas que nos fazem entender realmente quem somos. Mas a sexualidade foi transformada para que o ser humano não seja livre. Então, a sexualidade que estamos vendo, aquela sexualidade compulsiva, como algo que eu preciso, é a que está me deixando preso num vício, como fumar ou beber em excesso. Eu preciso daquilo. Não.
Eu vivo isso porque eu estou completo e eu me complemento para vibrarmos juntos, mas a sexualidade vem sendo usada com outras coisas para submeter o ser humano, como machismo e muitas outras coisas. Então, a sexualidade bem entendida vai muito além da liberação sexual, que não tem nada a ver com o que eu estou explicando. Muito bem, então vamos finalizando. Natália Benites diz: o meu marido se suicidou há anos, por medo não conseguir falar a verdade para os meus filhos. É um sentimento de grande peso. O que podemos dizer para a Natália? Bom, eu não gosto de dar conselhos, eu não acho correto, mas se ela, em algum momento, for capaz de ser sincera, de maneira que eles entendam bem, ela vai conseguir se libertar de um peso que carrega. É a minha opinião. Não é? E sem culpa. Eu não sei, aconteceu aqui na Bolívia, houve uma série de pais que foram embora. Não é culpa da mãe, não é culpa dos filhos. Eliminar isso tem uma alma que toma uma decisão, que faz uma escolha. 24% da população já teve esse pensamento em algum momento da vida, então nos inclui quase todos. Não é retomar o meu poder, certo? A questão da depressão. E como eu vou ajudar? Não, é perceber e se responsabilizar. Você pode escutar, por exemplo, retomando a questão, está em depressão e agora está caindo, caindo, caindo. Você não vai ajudar, mas com a escuta e com a própria presença, você pode fazer com que essa pessoa entenda sobre essa responsabilização. O psicólogo vai falar é culpa da mãe, o sexólogo vai falar é culpa das mídias sociais, ou culpa do avô que ficou calado. Não. Pelo menos da minha parte, a minha mensagem é: eu vou me responsabilizar. Ou culpa da voz que vem. Eu não vou ouvir essa voz, ou a matriz que diz que eu não valho nada, ou a ninguém. Eu me recupero. Eu vou lembrar, temos um plano aqui na Terra, eu tenho dons. E, se você estiver em depressão, não quero generalizar, mas do que vemos na PD 3000, crianças brilhantes, multitasking, muito sensíveis, com um carisma e um talento incrível. São os que afetam mais, porque alguns setores não querem que essas crianças se expandam. Então, é importante recuperar essas crianças e trabalhar em equipe. Não vamos culpabilizar aquela voz que incomoda. Você tem o poder. Você tem que entender que você tem o poder para que elas não ataquem. Eu falo por mim. Não há ninguém a ser culpabilizado. Você mesmo se recupera. Viemos para isso. Não vamos dar esse gosto a ninguém. Eu não coloco a culpa em ninguém. E você que está em depressão, apenas com a simples presença, a escuta profunda, você vai ver que consegue reempoderar essa pessoa. Você mesmo tem o poder. E, bom, por falar em poder, tem muitos agentes que trazem esses cantores e agentes que trazem mensagens para os jovens que servem de ajuda e podem ajudar os jovens. Não é? A Estela diz, no ambiente pedagógico que eu estou, existem muitos alunos agressivos. Que atividades eu posso fazer com eles como docente? Muitas atividades, muito esporte, prática esporte, porque eles têm uma sobresaturação de energia física e emocional. Fazer esportes extremos, praticar esportes extremos. Muito bem.
família. Chegamos aqui no final dessa emissão, agradecendo infinitamente. Estamos trabalhando em equipe para compartilhar a informação. Agradecemos a Maria Graterol, que está fazendo a tradução simultânea para fazer chegar essa emissão a de ontem e a de hoje em português. Então, vai estar publicada em Consciência Cósmica em português também. Gostaria de lembrar que Vivi Peraglio canalizou uma frequência específica que vai ajudar a harmonizar esses estados depressivos. Vamos deixar o link aqui nos comentários. Ela, muito amavelmente, quando soube do projeto de prevenção do suicídio, pedimos para fazer uma canalização dos guias arturianos e já está publicada no canal e vamos deixar aqui disponível na caixa de comentários. Então, só me resta agradecer infinitamente a todas as pessoas que tornaram possíveis essas emissões, essa entrega de informação tão importante. E também os visíveis e os invisíveis também, que estão aqui apoiando e nos ajudando como equipe. Então, Xavier, não é? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Antônio, muito obrigado também pela presença aqui com as perguntas que complementaram muito bem. Agradeço a Noemi, Xavier, Elsa, também que esteve conosco ontem, compartilhando tanto conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. E obrigada a cada uma das pessoas que estão assistindo agora. Agradecemos. Caso vocês sintam, se vocês puderem compartilhar essa informação para que cada vez mais pessoas se beneficiem dela. Eu sou Marta Bricenho. Até a próxima.